Se é fuck off, o pessoal, eita, manda pau para mim. Nossa, que Olá, eu sou o Carlos Milhazes, sou conhecido no mundo da tatuagem como fuck off. Sou conhecido como fuck off porque é a minha expressão que eu mais gosto, não é? de usada em inglês e é escrito como se fosse escrito por um português. Ganhei o bichinho pela tatuagem depois de ter feito a minha primeira tattoo. Comecei a ganhar interesse no mundo da tatuagem em si e na estética das tattoos em si, como é que elas ficavam na pele. Mas à medida que fui estudando o que é o mundo da tatuagem, é que comecei verdadeiramente a ganhar interesse pelo mundo da tattoo, não é? A cultura, o respeito de estatutos de aprendiz, de tatuador, de pessoal que já é veterano no mundo da tattoo. E principalmente quando comecei a falar com o pessoal do mundo da tattoo e amigos meus que também tatuam e pessoal que eu conheço já do mundo da tattoo. A minha primeira tatuagem, ou neste caso a primeira vez que eu tatuei em específico, tatuei-me a mim próprio. Fiz o que toda a gente diz que não é suposto fazer, não é? Tinha um kit de tatuagem e fiz uma tatuagem a mim própria. Estava bêbado também. Fiz um símbolo muito pequenino que faz parte da minha assinatura e tudo. Agora até já está tapado no tornozelo. E lembro-me da sensação depois de acabar de fazer a tatuagem, era um êxtase quase. Lá está, eu ando de skate, então acho que é muito semelhante a sensação que se tem quando se aterra uma primeira manobra ou quando se consegue aquele sentido de concretizar, de conseguir fazer algo que não é que fosse uma coisa muito complicada, mas sentir que consegui conquistar algo. E também, de certa forma, acho que é preciso também ter um certo masoquismo, tanto para estar no mundo da tatuagem como para estar no mundo do skate, porque é preciso, não é, estar preparado para o não e para a falha e para ser persistente e para bater com a cabeça muitas vezes na parede. Depois de ter começado a ver os vários estilos que existiam e conhecer o mundo da tatuagem, eu não gostava muito do estilo, que até agora é o meu favorito, mas conheci um artista, que é o Aryukan, que me tatuou o braço. Isto antes de ele me tatuar o braço, e foi o que me fez gostar desse estilo em específico, do japonês e do oriental, porque eu não gostava pessoalmente porque achava estranho, achava que tinha erros anatómicos ou a maneira como é desenhado parece mesmo peculiar, e depois de ver as pinturas e os trabalhos dele comecei a pensar, ok, isto tem um sentido estético completamente diferente do que eu tinha na minha mente e do que eu percepcionava, não é? Na minha opinião pessoal. Em relação a estilo, não considero que tenha um estilo definido para já, embora consigo dizer que as minhas influências são muito com base também no mundo do skate, do estilo dos anos 90, aquele estilo que também se transpôs um bocado para a tatuagem e que agora até está a ficar um bocado mais na moda, ou pelo menos nunca saiu de moda, que é os estilos mais tradicionais do old school, não o new school misturado com old school, aqueles estilos mais trash, que se vê muito nas tábuas de skate antigas dos anos 90, do Jimbo Phillips e artistas assim desse género. Eu acho que o meu estilo meio que se enquadra um bocadinho numa mistura o meu estilo, ou pelo menos aquilo que eu gosto mais de fazer, porque eu não considero que tenha um estilo definido. Para já ainda estou numa posição que, pelo menos durante mais 6 anos, acho que quero aprender um bocadinho de tudo. Mas acho que o que eu mais gosto vai ser sempre um bocado para o oriental, inspirado assim meio no estilo do dancing, também daquele estilo de desenho com influências do tradicional, mas com uma abordagem um bocadinho mais moderna, com mais cores, com umas cores diferentes, com uma modulação de cor diferente. Eu acho que eu, a nível de influência, tenho em grande parte, mais por o estilo de mindset, não é? A mentalidade de um artista em específico que já faleceu, que é o Tom DeVita, que era um tatuador já bastante antigo, mais por causa da mentalidade e da visão que ele tinha do mundo da tatuagem, porque ele não via a tatuagem como uma arte, mas sim como um ofício, ou seja, ele conseguia separar o lado pessoal do artista do lado profissional da abordagem que tem com o cliente, ou seja, a partir do momento que ele está a tatuar passa a ser um serviço, não é? Um trabalhador, mas o que ele criava a priori para pôr na pele dos clientes já era arte, ou seja, a partir do momento que estava na pele passava a ser folclore, deixava de ser arte, passava a ser um serviço vendido. Nesse sentido, eu acho que é uma grande influência para mim a nível de mentalidade e da visão que ele tem do mundo artístico, mas a nível de estilo ou de estética, de tattoo, acho que tenho bastantes influências, não é? Tipo, de vários artistas diferentes. Provavelmente o Aryukan posso dizer que é o mais próximo, porque é alguém que eu conheço e que sigo o trabalho pessoalmente. O Don Gecko também, da Heavy Anders, também gosto imenso do estilo dele, principalmente também por
ter, de certa forma, mantido uma linguagem muito própria, com base num estilo que é muito tradicional e muito sólido, e mesmo assim consigo identificar o trabalho dele, não é? Distingui-lo dos outros. Mas basicamente são sempre artistas que têm um trabalho grande e sólido. O que é que significa tatuar? Eu acho que o significado da tatuagem bem muito é isso, lá está, se for de encontrar a minha mentalidade, ou pelo menos o que eu tento manter como dogma para mim, é isso, é um ofício, ou seja, é um trabalho, ou pelo menos deve ser visto como um trabalho que estamos a executar ao público, ou seja, fazemos parte do proletariado, do corpo trabalhador, neste caso na cidade do Porto, não é? Ou seja, estamos a executar um serviço que é para um cliente, que não é só necessariamente para nós. No entanto, acredito que depois de já termos um leque de trabalho extenso e que já temos conforto e que já sentimos que conseguimos ter clientes e marcações e que o pessoal já vem procurar um bocado os nossos trabalhos, daquilo que nós mais gostamos de fazer, aí já sinto que começa a tornar-se mais um meio artístico, no sentido de quase estamos a trabalhar por comissão, porque já nos procuram o nosso trabalho, já vem tipo, eu gosto deste gajo porque ele faz este tipo de trabalho, então vou falar com ele, quero este estilo dele, mas sinto que isso só acontece depois de muito tempo de trabalho a fazer muita coisa que não gostámos e que gostamos, e à medida que vamos fazer, às vezes até descobrimos coisas que não gostávamos antes e passamos a gostar. Não é? Eu acho que é bastante importante, não é? Devemos dar importância a todas as tatuagens como sendo uma igual, porque é isso, são todos clientes, por mais que sejam amigos ou não, ou que seja a primeira tatu, ou que seja ou um colecionador, é igualmente importante, principalmente porque em parte é o meu trabalho e eu quero que esteja no ápice daquilo que eu consigo fazer, mas também não quero que a pessoa saia com algo que possa estar a fazer e que depois se vá arrepender, ou que fez porque eu considero que seja fixe, mas a pessoa se calhar não gosta. Acho que é muito importante conseguir encontrar principalmente esse meio termo do que o cliente quer e aquilo que nós sabemos que conseguimos fazer ou que vai resultar bem. Por isso acho que é igualmente importante, seja amigo, não sei, às vezes até dou mais importância se calhar a um cliente do que a um amigo nesse sentido, porque é mais difícil, não é, convencer um amigo do que convencer um cliente, porque às vezes o cliente confia mais na nossa opinião e o amigo, como já nos conhece e tudo, acaba por querer, não é, dar a volta, etc. As minhas inspirações fora do mundo da tatuagem, poderia dizer que acho que uma coisa que também pegando no folclore do japonês, eu gosto muito do facto de que eles usam os contos e o folclore das histórias mitológicas do Japão, e acho que meio que transponho um bocado isso para mim, porque uma das coisas que me dá mais inspiração para tatuar ou para fazer designs, principalmente para tatu, são pequenos contos, por exemplo, seja contos portugueses ou pequenas músicas que têm uma pequena historinha e assim. Eu gosto muito de tentar interpretar isso a nível estético, a nível de desenho, e acho que tento transpor muito isso também no mundo do skate, no mundo de todos os meus interesses, não é? Externos e pessoais, seja grafite, seja skate, seja música, seja o que for. Eu vou buscar sempre um bocadinho dessas pequenas cenas não é, que consigo me identificar e que sei que vai apelar de certa forma a um nicho, que vai haver pessoas que vão perceber e vai haver pessoas que não percebem, e acho que essa é a parte mais bonita, não é? É engraçado quando eu olho para uma tatuagem de oriental e consigo perceber o porquê que aquelas figuras estão assim, porque representam um conto específico, e acho também é fixe quando isso acontece com outros designs. Por exemplo, eu olhar para uma tatu de uma cena a ver com skate e saber que aquilo está assim porque tem uma piada interna ou etc, algo do género. Eu tenho uma história engraçada do mundo da tatuagem, que é engraçada até um certo ponto, não é? Que foi, eu aposto que acredito que isto já tenha acontecido a muitos tatuadores, e estando numa perspectiva de aprendiz é sempre engraçado, porque não é? Foi só intensificado o que aconteceu, que é o fator de agitar tinta, não é? Quando uma pessoa pega num frasquinho de tinta e agita, e eu estava a conversar e já tinha aberto o frasco de tinta e esqueci-me que já o tinha agitado e já tinha aberto, então voltei a agitar e pintei uma das paredes da loja, e inclusive a t-shirt de um amigo nosso que eu ia tatuar nessa altura, e foi bastante engraçado. Não foi tão engraçado para ele como foi engraçado para o resto do pessoal, não é? Porque ele é que ficou
um pouco mais sujo, mas acho que é das histórias que eu tenho assim mais caricatas, pelo menos as posso transpor para aqui. Então, se alguém que perguntasse se quer, o que é que faria ou se era boa ideia entrar no mundo da tatuagem, eu dizia sim, manda-te de cabeça, porque foi o que eu também demorei um pouco a fazer. Não vou dizer que não, porque acho também um pouco ingrato, não é? Estar no mundo da tatuagem e dizer que não, porque traz-me bastante felicidade e bastante fator de concretização, mas dizia que é tropa autêntica, não é uma coisa que uma pessoa acorda de manhã e vai feliz para o trabalho ou fazer tatuagens e dizer ei, vou para o estúdio e vou tatuar. Não é assim que funciona, é muito bater com a cabeça na parede, é muito errar, muito praticar, muito remar contra a maré, muito difícil mesmo, acho que por isso é que eu digo que é um bocado como o skate, é preciso querer levar no corpo, é preciso ser um bocado masoquista, porque é quase certo que vai ser difícil, vai ser saturante, não vai ser um lifestyle agradável, não vai ser Ferraris e Miami Inks como o pessoal pensa, vai ser muito mais riscar a pele, fazer asneiras, corrigir, riscar, não é? Treinar. É muito desenho, muito treino, mas acho que em base a pessoa tem que pensar principalmente isso. Se gosta de desenhar, e isto na minha opinião pessoal, se a pessoa gosta mesmo muito de desenhar e se tem grande paixão por arte e por desenho, acho que devem tentar e nunca aceitem um não como resposta, porque toda a gente vai dizer que não, mas eles por dentro não estão a dizer que não, estão a dizer não para já enquanto não mostrares que vales a pena. Por isso acho que é mesmo isso.